Vamos lá, gente. Qual é a nossa 36? Acerca das questões de tipicidade, licitude ou antilicidade, tá funcionando isso, gente? Som. Tá. Já 37? É. Então 37. Olha aí, vê se tá funcionando. O rapaz não veio ver a câmera, ele deixou direto. Ele veio ver agora? Ele entrou aqui agora? Eu não vi. O menino da câmera entrou aqui agora? Som, tá funcionando? Tá piscando aí quando eu falo? Ah, então tá bom. 37. Assinale dentre as alternativas. Eu não vi ele entrando aqui, ele entrou aqui? Assinale dentre as alternativas a seguir a única que não majora de 1/3 até a metade a pena do autor do delito pelo crime de feminicídio. Qual é? É porque praticar o crime nos 5 meses posteriores ao parto. É quantos meses? 3 meses posteriores ao parto. Artigo 121, parágrafo 7º, inciso 1. 121, parágrafo 7º, inciso 1. Vamos a B. Praticar o crime contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60, né? O mesmo inciso, né? Inciso 2. Praticar o crime contra a pessoa com deficiência ou portadora de doença degenerativa, né? Praticar crime na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Praticar o crime contra a pessoa maior de 60. Todas essas hipóteses estão, a única que não está é a letra A. – 38. No tocante aos crimes contra a vida, é circunstância qualificadora do crime. Reincidência qualificadora do crime contra a vida? Reincidência é agravante nos crimes contra a vida. Ser contra a mulher por razões de condição de sexo feminino é qualificadora? É a do 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Mas o Estado fala no tocante aos crimes contra a vida de uma forma genérica. E esse agravante não é especificamente homicídio. É, mas o problema é que ele é um crime contra a vida. Então aqui ele está querendo, na verdade, no tocante aos crimes contra a vida. Parece que é um agravante que se aplica a qualquer crime contra a vida. Pois é, mas aí, na verdade, como ele colocou na teoria, teoricamente, praticar crime contra a mulher é uma qualificadora do crime de homicídio. Não vai ser no de aborto, não vai ser nos outros, que é ela praticando ali. Agora, nem na participação no infanticídio. Só que aqui, quando você olha todas as outras, você não tem nenhuma outra que se encaixe em nenhum outro. Então, por eliminação, você põe ela. É porque a OCP é uma banca horrorosa mesmo. Não gosto de falar isso não, porque é suja, porque vai ser a banca de vocês, né? Mas é esse nívelzinho de prova aqui que ela faz. Ela não tem jeito. Pode nem de falar, porque é horrorosa. Então, C. O abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão é uma causa agravante. E é o que coloca, não só nos crimes contra a vida. Isso é agravante genérica de qualquer crime que essa agravante não funcione como qualificadora, como causa de aumento ou como elementar. Entendeu? Então a verdade é que as agravantes, elas agravam qualquer crime que ela não funcione como elementar, causa de aumento ou qualificadora. E aqui coloca como se fosse só nos crimes contra a vida, e não é. Em todos os outros pode acontecer isso. Letra D. Letra C. Não, agora D. Ser contra ascendente, descendente ou irmão. Também é agravante do 61, inciso 2. A letra A é o 61, inciso 1. A C, 61, inciso 2, a linha G. A D, 61, inciso 2, a linha E. E estado de embriaguez pré-ordenada, agravante, 61, inciso 2, a linha L. 39. Letra A, B. B de bola. 61. Inciso 2, a linha E. L. As agravantes estão todas no 61. 39. Quando um sujeito dispara um projétil de arma de fogo contra o indivíduo, mas acaba ferindo mortalmente apenas o sujeito que se encontrava ao lado, ele responderá por... Olha, eu disparo contra a Alice, acerto o Bruno, ou vai ser erro contra a pessoa, se eu achei que queria acertar um, ia ter outro, ou vai ser erro na execução, quando eu queria um e por erro na execução, errei. Nas duas hipóteses, a consequência é a mesma. Eu respondo como se tivesse atingido a vítima pretendida. Então, a resposta é a letra E. Tanto no artigo 20, parágrafo 3º, quanto no 73 do Código Penal, você vai responder como se tivesse atingido a vítima pretendida.
Na vítima, parágrafo terceiro, é o erro contra a pessoa. E no 70, parágrafo terceiro, é o erro na execução. Diferença. No erro contra a pessoa, eu quero atingir a Alice. Aí olho para Elisa. Acredito que é Elisa. E a Alice, atinjo a Elisa. Depois que vejo que não era Alice. Então, erro quanto a pessoa. E no erro na execução, eu quero atingir a Elisa, erro e acerto a Alice. Aí errei na execução. Nas duas hipóteses, eu respondo pelo crime como se tivesse atingido a vítima pretendida, com as qualidades, inclusive, da vítima, tá? Então, se, por exemplo, eu queria atingir uma idosa, pessoa maior de 60 anos, e acabei atingindo uma de 30, vou responder como se eu tivesse atingido a idosa maior de 60 anos. E aí, o que vai acontecer? Eu vou responder com a pena aumentada de 1/3, como se tivesse atingido a idosa. Então, eu respondo como se tivesse atingido a pessoa pretendida com todas as suas características. Inclusive, se tiver causa de aumento, se tiver agravante, se tiver qualificadora, tá? 40. Acerca dos crimes contra a pessoa disciplinados no Código Penal, assinale a alternativa correta. São crimes contra a pessoa: homicídio, infanticídio, aborto e latrocínio. O erro é o latrocínio, que é crime contra o patrimônio qualificado pelo resultado morte. Súmulas 603 e 610 do STF. B. A pena mínima do infanticídio é maior do que a pena mínima do homicídio simples doloso. Isso é erradíssimo, porque a pena mínima do homicídio simples é igual à pena máxima do infanticídio. Porque infanticídio, reclusão de 2 a 6 anos. E o homicídio, reclusão de 6 a 20. Então, a pena mínima do infanticídio, ela nunca vai ser igual à pena mínima do homicídio. E nem é reclusão, é detenção. No infanticídio é detenção e no homicídio é reclusão. Então, a pena mínima do homicídio simples é a pena máxima do infanticídio. Então, errado. C. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Perfeito. Artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. O aborto com consentimento é sempre permitido até o 3º mês da gestação. Gente, aborto com consentimento é punível nos termos do artigo 124 do Código Penal. Só vai excluir a ilicitude quando a vítima do aborto, quando a vítima do crime de estupro autorizar o aborto. Então, a vítima do crime de estupro e que desse estupro se gerou uma gestação, ela tem direito de autorizar o médico a fazer o aborto. É a única hipótese em que o consentimento do aborto não vai constituir fato típico. Artigo 128, inciso 2. Aí, para salvar a vida da mãe, o médico é que vai fazer, não precisa do consentimento da vítima. 128, inciso 2 do Código Penal. 41. Ficamos aí com a letra C, então, né? Ana, após realizar exame médico, descobriu estar grávida, estando convicta de que a gravidez se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal que manteve com Pedro, seu colega de faculdade. E temendo por seu matrimônio, decidiu por si só que queria praticar aborto. Que azar dessa mulher, né? A jovem comunicou a Pedro que estava grávida e pretendia realizar um aborto em uma clínica clandestina. Pedro, por sua vez, procurou Robson, colega que cursava medicina, e convenceu a praticar o aborto em Ana. Assim, alguns dias depois de combinar com Pedro, Robson encontrou Ana e realizou o procedimento do aborto. Sobre a questão apresentada, é correto afirmar que a conduta de Ana se amolda ao crime previsto no... Olha só, Ana é a gestante. Ela autorizou que praticasse um aborto nela? Então, ela responde pelo aborto do artigo 124, segunda parte. Porque o aborto do artigo 124 é o aborto da gestante. Ou ela provoca aborto em si mesma, ou ela consente que outrem provoque. O artigo 124 é considerado pela doutrina majoritária como crime de mão própria.
E nos crimes de mão própria não se admite o concurso na modalidade de coautoria. No máximo admite-se a participação na modalidade de induzimento, instigação ou auxílio. Não se admite a coautoria, de forma que ela que consentiu o aborto responde pelo 124. E o terceiro que provocar o aborto por ela consentido responde pelo 126. Porque aqui nós temos uma exceção pluralística à teoria monista do concurso de pessoas. Porque a regra é: quem de qualquer modo concorre para a prática de um crime, incide nas penas desse crime de acordo com a sua culpabilidade. Então, o ideal seria que todos aqui respondessem pelo mesmo crime. Só que aqui o legislador preferiu uma exceção pluralística, onde a mulher gestante responde por consentir o aborto e o terceiro que pratica esse aborto nela responde pelo aborto consentido do artigo 126. Isso quer dizer que Ana responde pelo 124 e o rapaz estudante de medicina que provocou o aborto responde pelo 126 em concurso com o Pedro, que foi quem teve o caso com a Ana. Então vamos ver. Letra A. O artigo 124, segunda parte do Código Penal, consentimento para o aborto para Ana. Robson, por sua vez, tem sua conduta subsumida ao previsto no 126, aborto provocado por terceiro com consentimento. Já Pedro responderá como partícipe no crime de Robson. Perfeito. Ela responde pelo 124, por detenção de 1 a 3 anos. Eles respondem pelo 126, com reclusão de 1 a 4 anos. Isso porque o 124 não admite concurso de pessoas na modalidade de coautoria, no máximo na participação. Tá claro? E ele não participou consentindo ou instigando a consentir. Ela já estava com isso determinado. Vou fazer o aborto. Então ele só conseguiu alguém que provocasse o aborto nela. Então ele auxiliou a pessoa que iria provocar. B. Artigo 124, segunda parte, consentimento do aborto. Robson, por sua vez, tem a conduta subsumida no 124. Já Pedro responderá como partícipe de Ana. Errado. O Robson e o Pedro não podem responder pelo 124. C. 125, segunda parte. O 125 é provocar aborto sem consentimento da gestante. Isso não aconteceu. Então, ninguém responde aqui pelo 125, nem Ana e nem os rapazes. D. 124, primeira parte, autoaborto. Errado, porque ela não praticou autoaborto. Ela consentiu que outrem lhe provocasse o aborto. Robson, por sua vez, ao crime do artigo 126. Já Pedro, partícipe de Ana. Não, Pedro é partícipe de Robson. Porque ele não instigou, não auxiliou, não induziu a Ana a praticar o aborto. Ela já estava pré-determinada. Ele só conseguiu alguém que provocasse o aborto nela. Ana pelo 126, não. Robson, por sua vez, tem sua conduta no 124, não. O que a banca queria saber aqui? Se você sabe os artigos 124, 125, 126. 124 é o autoaborto ou o consentimento? O 125 é o aborto sem consentimento da gestante. E o 126 é o aborto consentido. É isso que você tem que decorar. Porque é isso que ele quis saber aqui. Ele só trocou os artigos de lugar. 42. Mévio é instrutor de escaladas, membros da Associação Capixaba de Escaladas. Sua especialidade é escalar picos com alto grau de dificuldade. Em comemoração aos seus 10 anos como instrutor, resolveu promover uma escalada em Afonso Cláudio, cidade do Espírito Santo, na Pedra de Lajinha, que está entre os 5 picos mais altos do Brasil. Montou um grupo nas redes sociais e convocou amigos e escaladores. No dia marcado para a subida, havia previsão de chuvas e ventos, que poderiam ocorrer na metade do trajeto. No pé do pico, lugar de início da subida, foi colocada uma placa indicando que não era seguro escalar em função das condições climáticas. Como a escalada era muito longa, ele foi orientado por colegas instrutores que não promovesse a escalada. 3 amigos de Mévio, que não tinham experiência nessa prática esportiva, foram fazer a escalada para prestigiar Mévio. Um deles, ao ouvir a fala dos demais interlocutores, resolveu não subir, mas os outros 2 cederam à insistência de Mévio, que considerava a subida fácil, apesar de longa.
Feliz, Mévio disse que, apesar da chuva e dos ventos previstos, nada iria derrubá-los na escalada e que tudo estava sob controle, afirmando que muitas vezes tais previsões estavam erradas. Mesmo sabendo que não era 100% seguro fazer a escalada, principalmente para os iniciantes, Mévio se colocou como responsável por seus amigos, garantindo-se em seus 10 anos de experiência. Não obstante, a previsão se confirmou. Com a chegada do vento da tempestade, Mévio não conseguiu dar o suporte prometido para seus amigos, que acabaram sendo arremessados pelo vento e chuva para baixo. Com a queda, os 2 amigos vieram a falecer. Sabendo-se que, 1. Restou comprovado que o material de escalada de Mévio era compatível com os níveis de segurança exigidos para as escaladas nas condições acima expostas. 2. O instrutor possuía autonomia e registro para promover escaladas com experiência no tipo de subida proposto e reconhecido pela ACE. 3. O percentual de acertos de tais previsões do tempo para as próximas horas era de 95% em relação ao local da escalada, como estava exposto na placa. Os amigos de Mévio que caíram somente subiram com a garantia da segurança do instrutor. É correto afirmar que Mévio... Gente... Na condição de garantidor. Ele é agente garantidor? É. Ele é garante porque assumiu aqui bem claro a responsabilidade de impedir o resultado. E ele assumiu essa responsabilidade de impedir o resultado acreditando na sua habilidade técnica, pelo fato de ter grande experiência naquilo que estava fazendo. Então, olha, deve responder por homicídio doloso. Houve dolo? Em algum momento ele assumiu o risco de produzir o resultado ou ele acreditou fielmente que esse resultado não aconteceria? Então não tem dolo. Não deve responder por homicídio uma vez que seus amigos aceitaram sua garantia para subir. Olha, o agente garantidor, ele tem que assumir responsabilidade. Por quê? Porque foi ele que deu aos demais a garantia de que podiam subir em segurança. Não deve responder pela prática de homicídio uma vez que o mau tempo era alheio à sua vontade. Mas ele sabia da existência do mau tempo? Sabia. Mas acreditou que com sua habilidade técnica superaria as adversidades do mau tempo? Sim. Deve responder por homicídio doloso considerando o dolo eventual. Não há dolo eventual, porque o dolo eventual é quando eu sei da possibilidade do resultado e eu assumo o risco. Aqui ele acreditou fielmente que aquele resultado jamais aconteceria. Então ele responde como garante, mas por homicídio culposo. Letra B. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. 43. Enquanto Larissa estudava para a prova de concurso público, Tatiana, sua vizinha, realizava uma festa em sua residência com música em volume alto. Incomodada com o barulho que vinha da casa da vizinha, Larissa se dirigiu ao local para reclamar, iniciando-se uma intensa discussão. Durante a discussão, Tatiana se alterou e jogou a garrafa de cerveja que segurava em sua mão na direção dos braços de Larissa, com a intenção de causar-lhe lesão. Larissa se abaixou e a garrafa acabou atingindo sua cabeça, causando-lhe grave ferimento que, embora não gerasse risco à sua vida, fez com que ficasse internada no hospital por 2 meses. Descobertos os fatos, Tatiana deverá ser indiciada pela prática do crime de... Olha só, Larissa estava estudando, foi até lá reclamar. O que a vizinha Tatiana fez? Se alterou e jogou uma garrafa de cerveja que segurava em sua mão, com a intenção de causar lesão. Então ela quis lesionar desde o início? Quis. Larissa se abaixou e a garrafa acabou atingindo a sua cabeça, impedindo que ela se praticasse suas atividades habituais por 2 meses. Se você tem uma lesão corporal e essa lesão corporal o deixa incapacitado por mais de 30 dias, essa lesão corporal passa a ser uma lesão corporal grave. Então a resposta correta é a letra E. Lesão corporal de natureza grave, em razão da incapacidade de Larissa de exercer suas atividades habituais durante o período de internação. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Cuidado que a atividade de ocupação habitual não precisa ser atividade laboral, é qualquer atividade. Eu sou uma idosa, não tenho mais nada para fazer, então quando a gente é idosa e não tem mais nada para fazer, a gente acorda 5 horas da manhã, já reparou? Porque não tem nada para fazer, aí acorda muito cedo. Acorda 5 horas da manhã, vai caminhar.
Aí passa na padaria, compra o pão, compra o leite, já tá tudo prontinho, tá tomando café. Aí daqui a pouco já ajeitou o quintal, já limpou planta, já limpou piscina, já fez tudo. Vai pro bar, fazer o quê? Jogar porrinha. Não é isso? Mas agora com a lesão que eu sofri, não posso mais jogar porrinha, não posso mais jogar buraco, não posso mais ir pro boteco. Eu estou incapacitado para as minhas ocupações habituais? Sim. Estou. Gera lesão corporal grave? Gera. Então cuidado. É qualquer ocupação habitual que você tenha. Não precisa ser uma ocupação habitual de relevância a título do homem médico, como tipo assim, o trabalho, o estudo, não é qualquer ocupação habitual. É gravíssima. A é gravíssima são as hipóteses do parágrafo 2º. Aliás, vamos lá, que a gente já decora. Vamos ler o parágrafo 1º e o parágrafo 2º que a gente decora. No parágrafo 2º também tem incapacidade, só que é permanente. 129, parágrafo 1º. Lê as graves primeiros do parágrafo 1º. Gera lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Perigo de vida. Perigo de vida. Debilidade permanente de membros, sentido ou função. Você vai ter um nome, que é debilidade permanente. Vai chegar no outro e falar deformidade. Tem que gravar esses nomezinhos. Continua. Aceleração. Aceleração de parto. Isso. Agora, parágrafo 2º. Incapacidade permanente para o trabalho. Ó, a outra é a incapacidade para as ocupações habituais mais de 30 dias, temporário. Essa é permanente para o trabalho. Continua. Incapacidade permanente para o trabalho. Enfermidade incurável. Enfermidade incurável diferente de perigo de vida, que perigo de vida é grave. Continua. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Perda, tá vendo? Continua, não é só deformidade. Vai lá. Deformidade permanente e aborto. Pois é, as hipóteses do parágrafo 2º, gravíssima. Do parágrafo 1º, grave. Tem que fazer essa decorebazinha aí, por isso que eu fiz questão que ela lesse. Olha, 43. Ah, já vimos. Ficou letra E. 44. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que responderá pela prática de crime contra a vida o agente que anuncia produtos ou métodos abortivos. Anunciar produtos ou métodos abortivos é crime contra a vida? É contravenção penal. Artigo 20 da LCP. B. Responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal. Mas já vai, filho? Então vai com Deus. Olha, responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal? Não. Só responde por homicídio qualificado se você matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de um crime. É a tal da conexão consequencial. 121, parágrafo 2º, inciso 5. O erro tem contravenção, é crime. É a legalidade, né? Legalidade estrita, porque você vê, o legislador fala em crime, e você pensa, poxa, vou matar para assegurar uma contravenção e não vai ser homicídio qualificado, não, porque não está previsto. 121, parágrafo 2º, inciso 5. C. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. Certo ou errado? É aquilo que nós falamos, veneno ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, que possa causar o perigo, né? D. O agente que matar a sua empregadora, por ter sido dispensado sem justa causa, responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser a mulher. Ele matou por razões da condição do sexo feminino ou matou porque foi demitido? Se ele matou porque foi demitido, não está dentro das razões do sexo feminino, então não é feminicídio, né? Por que não é feminicídio? Por que não é feminicídio? Porque não foi em razão do sexo feminino, né? Nada a ver. Artigo 121, parágrafo 2º, A. É femicídio. Então, gabarité. Letra C. Oi. Eu errei essa questão aí, Por quê? Eu aqui no direito penal, com a terminologia em mano parte. Para interpretação do dispositivo, sim. Aí eu errei. Se tivesse sido minha apostila, eu saberia disso.
Não, tô falando sério que eu escrevo sempre sobre isso. Olha só, direito penal não admite analogia e malam partem. Não admite interpretação analógica. Não admite interpretação extensiva para normas penais incriminadoras. Mas quando é uma norma explicativa, admite. Porque quando ele fala em meio insidioso ou cruel ou qualquer outro meio insidioso, como é que eu vou interpretar isso? Só com a interpretação analógica. Entendeu? Porque eu não estou incriminando, nem imputando pena. Eu estou interpretando o que é qualquer outro meio insidioso. Mas a analogia é diferente de interpretação. É totalmente diferente. É aplicar um caso de comum e a outro caso, que você não está aplicando nada, que você está vendo qual é o alcance dessa norma. O que seria esse outro meio insidioso, ou seja, são os outros meios que você entende como insidiosos que não estão ali. Para o legislador não trazer um monte de sinônimo dentro do próprio inciso, entendeu? É só para isso. A interpretação seria a maneira que eu ia aplicar a analogia, né? Exatamente. Mas nesse caso, se for... Aqui você vai aplicar a aplicação analógica. Não é interpretação, não está interpretando nada, você está aplicando, está fazendo a aplicação analógica no sentido de que quais seriam os outros sinônimos para esse meio insidioso? É isso. Seria interpretação analógica. Exatamente. Não é extensivo. Você não está estendendo a outro dispositivo. Você está interpretando o que significa aquela expressão. Entendeu? Professora, aqui na E seria homicídio qualificado como motivo? Na E? Qual é? Que você falou que é AD. A, D. Aqui poderia ser homicídio por motivo fútil, por exemplo. Foi demitido, poderia ser uma futilidade, mas nunca pelo feminicídio. Que o homicídio aqui seria caracterizado como qualificado, seria, mas pela futilidade, não pelo feminicídio. 45. Sobre o crime de homicídio, assinale a alternativa errada. Se o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, ele comete homicídio privilegiado? Comete, 121, parágrafo 1º, né? Pode ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3. B. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Isso é certo? Certo, aumenta de 1/3. Artigo 121, parágrafo 4º. C. No homicídio culposo, a pena é aumentada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Certo também 121, parágrafo 4º, primeira parte. D. O perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo? Pode. Ou privilegiado? Não pode. É aí que está o erro. 121, parágrafo 5º. A pena do feminicídio é aumentada se o crime for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima? Sim. É aumentada de 1/3. Artigo 1º, parágrafo 7º, inciso 3. Olha só, deixa eu só voltar um pouquinho, porque ele me perguntou isso e acabou vindo na minha memória o seguinte. Quando a gente fala que direito penal não admite analogia, não admite aplicação do supedâneo dos princípios gerais do direito, interpretação extensiva, aplicação analógica, você tem que pensar o seguinte: o direito penal, no artigo 1º, ele é regido pelo princípio da legalidade em sentido estrito. No que consiste legalidade em sentido estrito? Não há crime sem lei anterior que define, nem pena sem prévia cominação legal. Que lei? Lei ordinária. Excepcionalmente, pode ser por lei complementar, se a União, por lei complementar, autorizar os estados a criarem crimes e combinar penas. Nós não temos essa autorização até hoje, tá? Até porque o trabalho que o Estado teria, que a União teria para fazer uma lei complementar para autorizar o Estado a criar um crime para a região dele, o Congresso já faz logo o crime. Então nós não temos, mas a possibilidade existe. Então o crime se cria mediante lei ordinária. Mas no direito penal, a gente pode ter medida provisória? Pode. A gente pode ter outras formas de aplicação de interpretação? Pode. Desde que para normas penais não incriminadoras. Só para poder a gente nunca mais ter esse tipo de dúvida. Então, existe medida provisória tratando de norma penal? Existe. Só não é norma penal incriminadora. Nós tivemos isso no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento criou crimes, combinou penas, mas criou uma abolição, crimes temporais, através de uma medida provisória. Que, na verdade, não foi através de medida provisória. O artigo 31 do Estatuto criou
E depois ele foi sendo sempre editado através de medidas provisórias, estendendo esse prazo. Por quê? Porque não era uma norma penal incriminadora. Entendeu? Então você pode ter como fontes imediatas, a fonte imediata do direito penal é a lei. Lei em sentido estrito, lei ordinária. Mas a fonte imediata pode ser qualquer outra legislação ou método de interpretação, desde que seja para norma penal não incriminadora. Ficou mais tranquilo assim? Quer ficar fácil quando você for fazer qualquer outra questão de prova. É porque normalmente a gente trabalha isso com o aluno na forma das fontes imediatas e imediatas de lei penal. Geralmente eu trabalho isso bem no iniciozinho. Mas assim, é bom que você já fica com ela para sempre. Fala. A competência não é privativa? A competência é privativa da União para legislar sobre o direito penal. Mas ele pode autorizar o Estado mediante lei complementar. Já autorizou? Nunca. Entendeu? Mas existe essa ressalva. É porque normalmente essa aulinha é aquela primeira aula que a gente dá de penal. Medida provisória. É o parágrafo único que autoriza. Não, mas aí a medida provisória, ela não vai legislar sobre o direito penal incriminador. Entendeu? Ela não vai legislar sobre o direito penal incriminador. Então, se é para legislar sobre o direito penal não incriminador, não precisa ser por lei ordinária privativa da União. Entendeu? 46 agora, né? Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femininos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como mulheres, convivem em união estável e monogâmica. Ocorre que Maria, gente, mas uma historinha tão desnecessária para falar o que vai acontecer, né? Para dizer, nasceram mulheres, são sapatas, e é isso. Uma coisa assim engraçada, mas contou uma história. Ocorre que Maria, escondida, já não é tão lésbica assim, passa a manter relações sexuais com José, tá vendo? Mariana flagra Maria em ato sexual com José. E nesse contexto, Maria provoca injustamente Mariana, dizendo a José, em tom de escárnio, que Mariana é chucra, burra e ruim de cama. E que, além disso, Mariana gosta de ser traída e não tomará qualquer atitude por ser covarde e medrosa. Inclusive, merecia morrer mesmo, essa desgraçada. Olha só, embora nunca tenha praticado ato de violência doméstica, Mariana é tomada por violenta emoção e dispara projéteis de arma de fogo quando a cabeça de Maria, que morre imediatamente. Ela não merecia morrer não, né? Se eu fosse ela, eu falava, peraí, filho, vou te mostrar quem que é ruim de cama. E dava uma lição para ela na frente de José. Olha aqui, é correto afirmar que Mariana praticou, né? Já que estamos nisso tudo aí, deixa eu praticar, deixa eu participar da festa. Então, qual é o crime? Homicídio privilegiado. Por que não é feminicídio? Porque para ser feminicídio eu tenho que matar a mulher em razão do sexo feminino. Ela não matou por isso, ela matou porque ela foi injustamente provocada pela vítima, perdeu os estribeiros e matou a mulher. Então, aqui é homicídio privilegiado. É ato típico, mas amparado em causa excludente de licitude. Não, porque é justa provocação da vítima, não é causa excludente de licitude, é causa de diminuição de pena. B. Homicídio qualificado como insidioso, não teve nenhum insidioso aqui, porque ela foi revoltada, na hora ela tirou e matou. Feminicídio, não tem nem nada a ver. Homicídio qualificado por motivo torpe, tem torpeza aqui? Não, tem injusta provocação da vítima. Homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Reduz a pena de 1/6 a 1/3. Até poderia ser qualificado, né? Veneno. Poderia, mas se fosse homicídio privilegiado qualificado, seria hediondo? Não, porque o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo. Quanto aos crimes contra a vida, assinale a alternativa correta. Suponha que A seja instigado a suicidar-se e decida pular da janela do prédio em que reside. Ao dar cabo do plano suicida, A não morre e apenas sofre lesão corporal de natureza leve. Pode-se afirmar que o instigador deverá responder pelo crime de tentativa de instigação ao suicídio previsto no artigo 122 do Código Penal. Hoje ele até responderia por ele consumado. 124, né? Por ele consumado não daria. Por ele consumado daria, mas pela instigação não daria. Na época, Na época a gente nem tinha essa possibilidade, porque você não respondia pela tentativa se não tivesse causado lesão corporal grave ou a morte. Não tem jeito.